Presentemente estamos a encerrar a terceira edição do Prémio Arquétipo. É um prémio que visa destacar a relação do arquiteto com a indústria da construção, uma fase que antecede o ato de projetar. A solução premiada resulta de um período de investigação e culmina com a apresentação na Feira da Concreta de 2024. O Prémio Master de Investigação é, acima de tudo, a altura certa para reconhecer as pessoas com quem eu trabalho. É também importante reconhecer que o potencial que está nos autores, nos criadores, nos designers, nos arquitetos, precisa ter uma correspondência com a vontade que a indústria e que o mercado e que a sociedade no geral tem sobre a inovação. E esse ponto é o ponto que ativa a responsabilidade mútua. Mais do que inovar, é originar algo novo. As vantagens da nossa associação com o Prémio Arquétipo vão na lógica de trazer um bocadinho a visão externa à indústria, para trazer novas ideias e novos desafios à nossa estrutura, um bocadinho para nos desafiar e pôr-nos um bocadinho a pensar em coisas novas, em soluções novas, mudar um bocadinho às vezes o paradigma de como fazemos as coisas. O PEGO é um sistema. Continua a ser uma exploração para lá de um produto. É uma tentativa de demonstrar que um componente individual pode ter diferentes usos, pode funcionar para diferentes públicos e fazer parte de um sistema a partir da leitura dos seus próprios elementos. Olhar para este produto como uma divisória é óbvio, é a primeira abordagem que nós temos que ter e perceber as funções que ela consegue receber. As funções normais de suportar, de expor, de servir um uso direto e imediato através de pequenos acessórios. Mas aqui há uma dinâmica que foi invertida. E essa dinâmica invertida tem a ver com aquilo que ela consegue emitir, ou seja, o que a peça consegue, ao adaptar-se com outras peças a um sistema, propor ao utilizador. E essa inversão é, sobretudo, a grande inovação deste produto, deste sistema, desta abordagem ao prémio que nós nos candidatamos. O PEGO é, em si, um sistema de design também, porque ele interfere diretamente com o utilizador naquilo que é o processo de decisão, de escolha, de configuração, e isso é um operador criativo. É um operador criativo que está inserido na peça, mas também naquilo que o processo de investigação deixa em aberto, como o que acontecerá para lá no momento em que o produto é colocado no mercado, que é a imprevisibilidade. A contribuição dos arquitetos para a indústria da construção dá-nos uma lógica de futuro, um caminho. Como é que nós queremos as cidades e depois como é que as cidades precisam dos nossos produtos. Eu acho que é um bocadinho nessa perspectiva mais de fio condutor, uma linguagem visual e depois nós, como indústria, transformamos as ideias em produtos, em realidade. O processo de investigação está concluído. Durante este processo foram desenvolvidas mais de 30 peças, de acordo com aquilo que foram as bases do sistema. Estas 30 peças representam inúmeras vontades em querer colocar dois fatores muito importantes em diálogo: o utilizador e a indústria. O utilizador, porque ele pode fazer chegar a si própria a decisão final sobre o que pretende colocar na sua vida, seja ela doméstica, seja ela profissional. E a indústria, porque de alguma forma critica uma posição conformada, de que tudo tem que estar referenciado em série a um determinado protocolo de colocação de peças completamente definidas, com usos perfeitamente atribuídos para um público-alvo totalmente identificado. E é preciso que esta questão seja colocada pela indústria no mercado, porque os autores já têm este potencial de divergência instalado. A lógica da peça da escolha foi um bocadinho ter a ver com a possibilidade da mesma peça poder ter vários usos
tanto ser uma peça de arrumação como uma peça de escritório, de trabalho. Pronto, a lógica da peça foi um bocadinho isso, ter multi-usos. Foi engraçado o debate interno entre as duas partes que nos levou, pronto, à concretização do protótipo da peça. Um fator de interesse para o projeto foi a ativação de certos materiais. É importante que nós tenhamos em ideia a economia circular e a ecologia, e é importante que nós possamos desenvolver produtos que possam estar obviamente ligados a uma matéria, mas que também sejam eles próprios flexíveis o suficiente para receber um sem número de matérias. A minha maior ambição era que houvesse coragem numa marca para distribuir o plano em open source, para que qualquer utilizador o pudesse fabricar em casa, produzir em casa e apropriar e transformar da forma que quisesse. Eu sei que isto é um ataque direto à minha própria profissão e condição profissional, porque eu dependo do design e da arquitetura para poder viver na sociedade em que nós nos enquadramos, mas ambições também fazem parte da nossa vida. No âmbito do programa Norte 41, Centro de Arquitetura, Criatividade e Sustentabilidade, premiar todo este percurso e processo é uma forma de celebrar a superação e a ousadia. No fundo, celebramos incentivando a continuação e o aprofundamento da investigação, aliada à prática, aliada ao mundo do projeto e ao mundo empresarial, numa procura incessante e constante da melhor resposta à pergunta que fazemos, sem nunca esquecer que o arquiteto não trabalha sozinho. No fundo, fazer o que tem de ser feito, com sabedoria, fazendo bem o melhor que sabem fazer, que é fazer arquitetura. Ao pensarmos em inovar, estamos a ser imediatamente críticos e posicionais. Estamos a definir a nossa posição perante uma determinada matéria e estamos a ter uma atitude de análise e de relação com essa própria matéria. E isso é muito importante, existir na altura certa, existir com as condições certas. E o Prémio Master de Investigação proporcionou isso. Criou as condições, criou o ecossistema de pessoas, criou a formulação de uma hipótese, criou a potência de uma solução nova. E é essa a responsabilidade do Prémio Investigação que eu assumi e que estou agora a deixar que o mundo veja e possa apropriar-se também.